Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo Veri de novo e eu tô dando sequência nessa série de vídeos que eu comecei a fazer ontem. Esse é o vídeo 2. Ontem foi o pior vídeo que eu já fiz na minha vida, foi o primeiro e hoje ele tá um pouquinho melhor. Quer saber? Vim aqui falar um pouco sobre intraempreendedorismo. Mó galera nunca ouviu falar nessa frase, nessa palavra. E eu acredito que intraempreender é o futuro do trabalho. Qualquer trabalho do futuro exigirá a habilidade de intraempreender. O que é intraempreender? Intraempreender é você basicamente utilizar o ambiente de trabalho que você está hoje, a empresa que você trabalha, para criar projetos que se tornem empreendimentos. Precisa chegar a se transformar em empreendimento? Não. Legal se acontecer. Se você for conseguir criar uma spin-off do negócio da empresa que você trabalha, sensacional. O que é criar uma spin-off? Imagina que você cria um projeto dentro da sua empresa e esse projeto é tão legal que ele se torna uma nova empresa. Você, dono de uma empresa, sob o guarda-chuva da empresa que você trabalhava. Legal demais. Mas vamos falar sobre intraempreendedorismo no conceito de projetos que você está criando ou executando. Porque todo mundo trabalha com projetos, certo? Imagine que você tem algumas atividades a serem feitas ao longo da sua semana, o seu chefe te pede alguma coisa, a sua chefe te pede alguma coisa e para tudo cria-se um projeto, que um projeto precisa ser executado e entregue. Que seja um relatório, seja uma mudança física, seja uma solução nova, qualquer coisa. Eu costumo encarar que tudo é projeto. Agora pensa que esse projeto ele pode ser executado sob uma perspectiva de preciso cumprir tabela, ou preciso executar o projeto, não é nem só cumprir tabela, mas preciso executar o projeto para que ele seja, que ele atinja o resultado que ele precisa atingir, ou você pode executar esse projeto pensando desde o começo que esse projeto pode virar uma empresa. Consegue imaginar como pode ser diferente todo o desenrolar do projeto se você tratar aquele projeto como sendo um novo negócio? Toda a relação com as pessoas é diferente, a relação de responsabilidade com as finanças é diferente, a relação de acionista é diferente, a relação do impacto social naquele projeto é diferente. Então, intraempreender é uma habilidade que você pode desenvolver e que basicamente te ajuda a criar projetos cujo resultado final podem se transformar em novos negócios. Não significa que eles vão, mas significa que eles podem. E aí, por que eu estou trazendo esse tópico para a conversa hoje? Primeiro, porque eu agradeço, porque foi uma pergunta que eu já recebi do vídeo 1, do vídeo de ontem. E segundo, que é um tema que eu gosto muito. Aliás, tem dois temas que eu sou assim louco, fascinado: intraempreendedorismo e inovação em diversos aspectos. O intraempreendedorismo mexe muito com a cultura da empresa, mexe muito com o comportamento das pessoas parte de uma empresa, e esse comportamento e essa cultura organizacional são coisas assim fascinantes de se trabalhar. RH ajudando, RH, marketing, vendas, todo mundo envolvido em criar coisas novas, como se não existissem departamentos separados. Nesses momentos de inovação, de criação de novos projetos intraempreendedores, o êxtase, a adrenalina, a diversão costuma ser muito mais elevado do que projetos convencionais. Acho que é por isso que eu
sou tão apaixonado por esse tipo de coisa. E acontece que eu tive alguns experimentos intraempreendedores que deram muito certo. Alguns deram errado, e é normal. Quando eu me considero um dono de startup, por exemplo, eu não sou dono de startup, mas quando eu tenho um pouco do pensamento de startup dentro da minha empresa, significa que eu estou pronto para criar MVPs e errar e deletar aquilo lá, aquilo não serve, ponto final, desapega daquilo e partir para o próximo. E vários deles eu consegui algum êxito bacana. E aí o que me traz uma vontade de disseminar um pouco essa cultura intraempreendedora. Essa cultura intraempreendedora está diretamente relacionada à inovação, que está diretamente relacionada à transformação digital, que está diretamente relacionada à transformação cultural. São todos temas que eu gosto muito. E eu queria trazer aqui para vocês um exemplo de algo que eu já intraempreendi. Muitas pessoas já viram, eu já postei bastante coisa disso, mas tem um evento que eu participei da criação dele, do zero. É um evento chamado, a primeira versão dele chamava Chatbot for Good, e a segunda versão dele se chamava AI for Good. O que é isso? O que é chatbot? O que é AI? Chatbot é um robô que você cria um robô de conversação para criar um relacionamento conversacional, na maioria dos casos, mas no nosso caso foi conversacional, entre uma máquina e uma pessoa. Só que a máquina de uma forma humanizada, conversando com uma pessoa como se fossem duas pessoas conversando. E a nossa tecnologia na empresa que eu trabalho lá na Oracle utiliza a solução que a gente tem para a criação de chatbot é baseada em inteligência artificial, e a versão 2 desse projeto que a gente criou, desse intraempreendimento, se chamou AI for Good, AI de Artificial Intelligence, tá? Que é a versão em inglês de inteligência artificial. O que é isso? Pensa que você cai de gaiato numa sala de reunião para criar um projeto maluco para entregar para alunos de escola uma semana, 2 semanas depois, alguma coisa do tipo. E nessa sala de reunião, às 8 horas da noite, você está com pessoas que você não conhece. E você está lá por conta de alguma habilidade que você tem. A pessoa que te levou até lá sabe que você tem uma habilidade importante para estar lá. E aí, dessa reunião, saem algumas ideias, e aí na hora de executar aquela coisa de não sabemos bem o que vai acontecer e vamos partir para o ataque, que é executar uma experiência de aprendizado baseada em Design Thinking para a criação de chatbots em 2 dias, com estudantes de escola de ensino médio, de escola pública, de periferia, tudo para dar um grande problema. Mas nada como ter pessoas intraempreendedoras participando. Por quê? Porque essas pessoas conectadas fazem toda a diferença. Muito mais do que uma pessoa sozinha, essas pessoas certas conectadas criam projetos fabulosos. Acontece que esse projeto foi uma junção, uma combinação entre elementos do nosso trabalho, ou seja, aquilo que a gente fabrica e vende, que é software, que é tecnologia, associados a alguma experiência diferente para público diferente. Essa foi a única combinação, essa receita do bolo é a única que eu consigo passar. Por quê? Porque cada intraempreendimento é diferente, cada empresa é diferente, cada grupo de trabalho é diferente. Então, qual é a receita que eu posso passar? Pega aquilo que a sua empresa fabrica e vende, se reúna com um grupo de pessoas fantásticas e execute para um público ao qual
exista um pouquinho mais de margem de erro. Se der problema, não é igual a dar problema a um cliente seu. É problema sim, porém não é um cliente seu que está pagando por aquilo. Então, quando você se permite esse erro, as coisas tendem a acontecer um pouco mais favorável. Foi esse um projeto que aconteceu. Esse projeto foi executado uma vez, foram 2 dias, uma experiência de 2 dias dentro do nosso escritório com jovens, que a gente recebeu jovens lá da escola, de uma escola próxima da Oracle, e durante esses 2 dias esses jovens puderam criar seus chatbots através de uma experiência de aprendizado que a gente criou para eles conseguirem sair do absoluto zero, em 2 dias terem um chatbot pronto, sem nunca terem visto nada do que eles estavam vendo lá. Isso foi legal por si só, já tipo, daria para sair dali feliz da vida, realizadíssimo. O problema é que deu tão certo que foram mais 5 ou 6 execuções da mesma coisa em países diferentes. Fomos convidados a levar essa mesma experiência para países diferentes. Ou seja, aquele intraempreendimento recebendo aporte financeiro, entende a relação? Recebendo aporte financeiro para ser executado por para outras pessoas em outros países. 600 pessoas, 600 jovens passaram por esse programa, foram 5 países diferentes na América Latina. Resultou em mais um pivotamento, linguagem de startup, pivotamento, mudança de jogo. O projeto deu tão certo, 5 países da América Latina, que uma escola do Vale do Silício, uma escola fundamentalmente de inovação do ensino médio, gostou do projeto e nos convidou para ir até lá na Califórnia, no Vale do Silício, levar esse projeto para ser executado com os alunos dessa escola. Percebe o impacto da diferença quando a gente cria um projeto para nós, um projeto para aquele núcleo pequeno, ou quando a gente cria um projeto que vai explodir? É completamente diferente de projeto e intraempreendimento. Esse é o ponto que eu gostaria de falar aqui, e eu finalizo com dois dos ensinamentos, ensinamentos não, porque eu não estou ensinando ninguém, mas eu estou trazendo aprendizados que podem ser compartilhados, públicos, estão aí. A primeira eu estou olhando aqui, tá? Aprendizado do Thiago Nigro, não é desse desafio, mas é de outros. Skin in the game, botar a sua pele em risco, dar sua cara a tapa. Fazer acontecer, no matter what. Não depende de qual é a merda que vai dar, a sua cara está à tapa e a sua pele está em risco, você está em risco. Quando isso acontece, geralmente ou dá muito errado ou dá muito certo. Segundo aprendizado que eu trago, técnica de criatividade. Quer criar um negócio completamente novo? Pega algo que já existe e remove o elemento principal. Eu tinha um emprego, eu retirei o meu trabalho e criei um trabalho completamente novo, diferente. Foi esse um intraempreendimento, eu explico mais para vocês numa próxima vez, mas recomendo demais a prática desse exercício simples. Pega uma coisa que já existe, remove o elemento principal e vê no que dá. Fico por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.